Capítulo 7. Da dívida e do endividamento. Seção 1. Definições básicas. Artigo 29. Para os efeitos dessa lei complementar, são adotadas as seguintes definições. 1. Dívida pública consolidada ou fundada. Montante total, apurado sem duplicidade, das obrigações financeiras do ente da federação, assumidas em virtude de leis, contratos, convênios ou tratados e da realização de operações de crédito para amortização em prazo superior a 12 meses. 2. Dívida pública mobiliária. Dívida pública representada por títulos emitidos pela União, inclusive os do Banco Central do Brasil, estados e municípios. 3. Operação de crédito, compromisso financeiro assumido em razão de mútuo, abertura de crédito, emissão e aceite de título, aquisição financiada de bens, recebimento antecipado de valores provenientes da venda a termo de bens e serviços, arrendamento mercantil e outras operações assemelhadas, inclusive com o uso de derivativos financeiros. 3. Operação de crédito, compromisso financeiro assumido em razão de mútuo, abertura de crédito, emissão e aceite de título, aquisição financeira de bens, recebimento antecipado de valores provenientes da venda a termo de bens e serviços, arrendamento mercantil e outras operações assemelhadas, inclusive com o uso de derivativos financeiros. 4. Concessão de garantia, compromisso de adimplência de obrigação financeira ou contratual assumida por ente da federação ou entidade a ele vinculada. 5. Refinanciamento da dívida mobiliária, emissão de títulos para pagamento do principal acrescido da atualização monetária. Parágrafo 1º. Equipara-se a operação de crédito à assunção, o reconhecimento ou a confissão de dívidas pelo ente da federação sem prejuízo do cumprimento das exigências do artigo 15 e 16. Parágrafo 1º. Equipara-se a operação de crédito à assunção, o reconhecimento ou a confissão de dívidas pelo ente da federação sem prejuízo do cumprimento das exigências dos artigos 15 e 16. Parágrafo 2º. Será incluída na dívida pública consolidada da União a relativa à emissão de títulos de responsabilidade do Banco Central do Brasil. Parágrafo 3º. Também integram a dívida pública consolidada as operações de crédito de prazo inferior a 12 meses, cujas receitas tenham constado do orçamento. Parágrafo 4º. O refinanciamento do principal da dívida mobiliária não excederá, ao término de cada exercício financeiro, o montante do final do exercício anterior, somado ao das operações de crédito autorizadas no orçamento para este efeito e efetivamente realizadas, acrescido de atualização monetária. Seção 2. Dos limites da dívida pública e das operações de crédito. Artigo 30. No prazo de 90 dias após a publicação desta lei complementar, o Presidente da República submeterá ao 1. Senado Federal proposta de limites globais para o montante da dívida consolidada da União, Estados e municípios, cumprindo 1. Senado Federal proposta de limites globais para o montante da dívida consolidada da União, Estados e municípios, cumprindo o que estabelece o inciso 6 do artigo 52 da Constituição, bem como de limites e condições relativos aos incisos 7, 8 e 9 do mesmo artigo. 2. Congresso Nacional projeto de lei que estabeleça limites para o montante da dívida mobiliária federal, a que se refere o inciso 14 do artigo 48 da Constituição, acompanhado da demonstração de adequação aos limites fixados para a dívida consolidada da União, atendido o disposto no inciso 1 do parágrafo 1º deste artigo. Parágrafo 1º. As propostas referidas nos incisos 1 e 2 do caput e suas alterações conterão 1. Demonstração de que os limites e condições guardam coerência com as normas estabelecidas nesta lei complementar e com os objetivos da política fiscal. 2. Estimativa de impacto de aplicação dos limites a cada uma das 3 esferas do governo. 3. Razões de eventual proposição de limites diferenciados por esfera de governo. 4. Metodologia de apuração dos resultados primário e nominal. Parágrafo 2º. As propostas mencionadas nos incisos 1 e 2 do caput também poderão ser apresentadas em termos de dívida líquida, evidenciando a forma e a metodologia de sua apuração. Parágrafo 3º. Os limites de que tratam os incisos 1 e 2 do caput serão fixados em percentual da receita corrente líquida para cada esfera de governo e aplicados igualmente a todos os entes da federação que a integrem, constituindo, para cada um deles, limites máximos. Parágrafo 4º. Para fins de verificação do atendimento do limite, a apuração do montante da dívida consolidada será efetuada ao final de cada quadrimestre. Parágrafo 5º. No prazo previsto no artigo 5º, o Presidente da República enviará ao Senado Federal e ao Congresso Nacional, conforme o caso, proposta de manutenção ou alteração dos limites e condições previstos nos incisos 1 e 2 do caput. Parágrafo 6º. Sempre que alterados os fundamentos das propostas de que trata este
artigo, em razão de instabilidade econômica ou alterações nas políticas monetária ou cambial, o Presidente da República poderá encaminhar ao Senado Federal ou ao Congresso Nacional solicitação de revisão dos limites. Parágrafo 7º. Os precatórios judiciais não pagos durante a execução do orçamento, em que houver sido incluídos, integram a dívida consolidada para fins de aplicação dos limites. Seção 3. Da recondução da dívida aos limites. Artigo 31. Se a dívida consolidada de um ente da Federação ultrapassar o respectivo limite ao final de um quadrimestre, deverá ser a ele reconduzida até o término dos 3 subsequentes, reduzindo o excedente em pelo menos 25% no primeiro. Parágrafo 1º. Enquanto perdurar o excesso, o ente que nele houver incorrido: 1. Estará proibido de realizar operação de crédito interna ou externa, inclusive por antecipação de receita, ressalvadas as para pagamento de dívidas mobiliárias. Obterá resultado primário necessário à recondução da dívida ao limite, promovendo, entre outras medidas, limitação de empenho na forma do artigo 9º. Parágrafo 2º. Vencido o prazo para retorno da dívida ao limite, e enquanto perdurar o excesso, o ente ficará também impedido de receber transferências voluntárias da União ou do Estado. Parágrafo 3º. As restrições do parágrafo 1º aplicam-se imediatamente se o montante da dívida exceder o limite no primeiro quadrimestre do último ano do mandato do chefe do Poder Executivo. Parágrafo 4º. O Ministério da Fazenda divulgará, mensalmente, a relação dos entes que tenham ultrapassado os limites das dívidas consolidada imobiliária. Parágrafo 5º. As normas deste artigo serão observadas nos casos de descumprimento dos limites da dívida mobiliária e das operações de crédito internas e externas. Seção 4. Das operações de crédito. Subseção 1. Da contratação. Artigo 32. O Ministério da Fazenda verificará o cumprimento dos limites e condições relativos à realização de operações de crédito de cada ente da Federação, inclusive das empresas por ele controladas, direta ou indiretamente. Parágrafo 1º. O ente interessado formalizará seu pleito, fundamentando-o em parecer de seus órgãos técnicos e jurídicos, demonstrando a relação custo-benefício, o interesse econômico e social da operação e o atendimento das seguintes condições. 1. Existência de prévia e expressa autorização para a contratação, no texto de lei orçamentária, em créditos adicionais ou lei específica. 2. Inclusão no orçamento ou em créditos adicionais dos recursos provenientes da operação, exceto no caso de operação por antecipação de receita. 3. Observância dos limites e condições fixados pelo Senado Federal. 4. Autorização específica do Senado Federal quando se tratar de operação de crédito externo. 5. Atendimento do disposto no inciso 3 do artigo 167 da Constituição. 6. Observância das demais restrições estabelecidas nessa lei complementar. Parágrafo 2º. As operações relativas à dívida mobiliária federal autorizadas, no texto de lei orçamentária ou de créditos adicionais, serão objeto de processo simplificado que atenda às suas especificidades. Parágrafo 3º. Para fins do disposto no inciso 5 do parágrafo 1º, considerar-se-á, em cada exercício financeiro, o total dos recursos de operações de crédito nele ingressados e o das despesas de capital excetuadas, observando o seguinte: 1. Não serão computadas nas despesas de capital as realizadas sob a forma de empréstimos ou financiamento a contribuinte com o intuito de promover incentivo fiscal, tendo por base tributo de competência do ente da Federação, se resultar a diminuição direta ou indireta do ônus deste. 2. Se o empréstimo ou financiamento a que se refere o inciso 1 for concedido por instituição financeira controlada pelo ente da Federação, o valor da operação será deduzido das despesas de capital. 3. Vetado. Parágrafo 4º. Sem prejuízo das atribuições próprias do Senado Federal e do Banco Central do Brasil, o Ministério da Fazenda efetuará o registro eletrônico, centralizado e atualizado das despesas públicas, interna e externa, garantido o acesso público às informações que incluirão: 1. Encargos e condições de contratação. 2. Saldos atualizados e limites relativos às dívidas consolidadas imobiliária, operação de crédito e concessão de garantias. 5. Os contratos de operação de crédito externo não conterão cláusula que importe na compensação automática de débitos e créditos. Parágrafo 6º. O prazo de validade da verificação dos limites e das condições de que trata este artigo e da análise realizada para a concessão de garantia pela União será de, no mínimo, 90 dias e no máximo 270 dias, a critério do Ministério da Fazenda.
Parágrafo 7º. Poderá haver alteração da finalidade de operação de crédito de estados, do Distrito Federal e de municípios, sem a necessidade de nova verificação pelo Ministério da Economia, desde que haja prévia e expressa autorização para tanto, no texto da lei orçamentária, em créditos adicionais ou em lei específica, que se demonstre a relação custo-benefício e o interesse econômico e social da operação e que não configure infração a dispositivo desta lei complementar. Artigo 33. A instituição financeira que contratar a operação de crédito com ente da federação, exceto quando relativa à dívida mobiliária ou à externa, deverá exigir comprovação de que a operação atende às condições e limites estabelecidos. Parágrafo 1º. A operação realizada com infração do disposto nessa lei complementar será considerada nula, procedendo-se ao seu cancelamento mediante a devolução do principal, vedados o pagamento de juros e demais encargos financeiros. Parágrafo 2º. Se a devolução não for efetuada no exercício de ingresso dos recursos, será consignada a reserva específica na lei orçamentária para o exercício seguinte. Parágrafo 3º. Enquanto não for efetuado o cancelamento ou a amortização ou constituída a reserva de que trata o parágrafo 2º, aplicam-se ao ente as restrições previstas no parágrafo 3º do artigo 23. Parágrafo 4º. Também se constituirá reserva no montante equivalente ao excesso e não atendido o disposto no inciso 3 do artigo 167 da Constituição, consideradas as disposições do parágrafo 3º do artigo 32. Subseção 2. Das vedações. Artigo 34. O Banco Central do Brasil não emitirá título da dívida pública a partir de 2 anos após a publicação desta lei complementar. Artigo 35. É vedada a realização de operação de crédito entre um ente da federação, diretamente ou por intermédio de fundo, autarquia, fundação ou empresa estatal dependente, e outro, inclusive suas entidades da administração indireta, ainda que sob forma de novação, refinanciamento ou postergação de dívida contraída anteriormente. Parágrafo 1º. Excetuam-se da vedação a que se refere o caput as operações entre instituição financeira estatal e outro ente da federação, inclusive suas entidades da administração indireta, que não se destinem a 1. Financiar direta ou indiretamente despesas correntes. 2. Refinanciar dívidas não contraídas junto à própria instituição concedente. Parágrafo 2º. O disposto no caput não impede estados e municípios de comprar títulos de dívida da União como aplicação de suas disponibilidades. Artigo 36. É proibida a operação de crédito entre uma instituição financeira estatal e o ente da federação que a controle, na qualidade de beneficiário do empréstimo. Parágrafo único. O disposto no caput não proíbe instituição financeira controlada de adquirir, no mercado, títulos de dívida pública para atender investimento de seus clientes ou títulos de dívida de emissão da União para aplicação de recursos próprios. Artigo 37. Equiparam-se a operações de crédito e estão vedados: 1. Captação de recursos a título de antecipação de receita de tributos ou contribuição cujo fato gerador ainda não tenha ocorrido, sem prejuízo do disposto no parágrafo 7º do artigo 150 da Constituição. 2. Recebimento, antecipação de valores de empresa em que o poder público detenha, direta ou indiretamente, a maioria do capital social, com direito a voto, salvo lucros e dividendos na forma da legislação. 3. Assunção direta de compromisso, confissão de dívida ou operação assemelhada com fornecedor de bens, mercadoria ou serviços, mediante emissão, aceite ou aval de título de crédito, não se aplicando esta vedação a empresas estatais dependentes. 4. Assunção de obrigação, sem autorização orçamentária, com fornecedores para pagamento a posteriori de bens e serviços. Subseção 3. Das operações de crédito por antecipação de receita orçamentária. Artigo 38. A operação de crédito por antecipação de receita destina-se a atender insuficiência de caixa durante o exercício financeiro e cumprirá as exigências mencionadas no artigo 32 e mais as seguintes: 1. Realizar-se-á somente a partir do 10º dia do início do exercício. 2. Deverá ser liquidada com juros e outros encargos incidentais até o dia 10 de dezembro de cada ano. 3. Não será autorizada, se forem cobrados, outros encargos que não a taxa de juros da operação, obrigatoriamente prefixada ou indexada à taxa básica financeira ou a que vier a esta substituir. 4. Estará proibida: a. Enquanto existir operação anterior da mesma natureza não integralmente resgatada. B. No último ano do mandato do presidente, governador ou prefeito municipal. Parágrafo 1º. As operações de que trata este artigo não serão computadas para efeito do que dispõe o inciso 3
do artigo 167 da Constituição, desde que liquidadas no prazo definido no inciso 2 do caput. Parágrafo 2º. As operações de crédito por antecipação de receita realizada por estados e municípios serão efetuadas mediante a abertura de crédito junto à instituição financeira vencedora em processo competitivo eletrônico promovido pelo Banco Central do Brasil. Parágrafo 3º. O Banco Central do Brasil manterá sistema de acompanhamento e controle do saldo de crédito aberto e, no caso de inobservância dos limites, aplicará as sanções cabíveis à instituição credora. Subseção 4. Das operações com o Banco Central do Brasil. Artigo 39. Nas suas relações com o ente da Federação, o Banco Central do Brasil está sujeito às vedações constantes do artigo 35 e mais as seguintes: 1. Compra de título da dívida na data de sua colocação no mercado, ressalvado o disposto do parágrafo 2º deste artigo. 2. Permuta, ainda que temporária, por intermédio de instituição financeira ou não, de título da dívida de ente da Federação, por título da dívida pública federal, bem como a operação de compra e venda, a termo, daquele título, cujo eleito final seja semelhante à permuta. 3. Concessão de garantia. Parágrafo 1º. O disposto no inciso 1, infine, não se aplica ao estoque de letras do Banco Central do Brasil, série especial, existente na carteira de instituições financeiras que pode ser refinanciado mediante novas operações de venda a termo. Parágrafo 2º. O Banco Central do Brasil só poderá comprar diretamente títulos emitidos pela União para refinanciar a dívida mobiliária federal que estiver vencendo na sua carteira. Parágrafo 3º. A operação mencionada no parágrafo 2º deverá ser realizada à taxa média e condições alcançadas no dia em leilão público. Parágrafo 4º. É vedado ao Tesouro Nacional adquirir títulos da dívida pública federal existentes na carteira do Banco Central do Brasil, ainda que com cláusula de reversão, salvo para reduzir a dívida mobiliária. Seção 5. Da garantia e da contragarantia. Artigo 40. Os entes poderão conceder garantia em operações de crédito internas ou externas, observados o disposto neste artigo, as normas do artigo 32 e, no caso da União, também os limites e as condições estabelecidas pelo Senado Federal e as normas emitidas pelo Ministério da Economia acerca da classificação de capacidade de pagamento dos mutuários. Parágrafo 1º. A garantia estará condicionada ao oferecimento de contragarantia em valor igual ou superior ao da garantia a ser concedida e à adimplência da entidade que a pleitear relativamente às suas obrigações junto ao garantidor e às entidades por este controladas, observado o seguinte: 1. Não será exigida contragarantia de órgãos e entidades do próprio ente. 2. A contragarantia exigida pela União a estados ou municípios ou pelos estados aos municípios poderá consistir na vinculação de receitas tributárias diretamente arrecadadas e provenientes de transferências constitucionais com outorga de poderes ao garantidor para retê-las e empregar o respectivo valor na liquidação da dívida vencida. Parágrafo 2º. No caso de operação de crédito junto ao organismo financeiro internacional ou à instituição federal de crédito e fomento para o repasse de recursos externos, a União só prestará garantia a ente que entenda, além do disposto no parágrafo 1º, as exigências legais para o recebimento de transferências voluntárias. Parágrafo 3º. Vetado. Parágrafo 4º. Vetado. Parágrafo 5º. É nula a garantia concedida acima dos limites fixados pelo Senado Federal. Parágrafo 6º. É vedado às entidades da administração indireta, inclusive suas empresas controladas e subsidiárias, conceder garantia, ainda que com recursos de fundos. Parágrafo 7º. O disposto no parágrafo 6º não se aplica à concessão de garantia por 1. Empresa controlada, a subsidiária ou controlada sua, nem a prestação de contragarantia nas mesmas condições. 2. Instituição financeira, a empresa nacional, nos termos da lei. Parágrafo 8. Excetua-se, ao disposto neste artigo, a garantia prestada: 1. Por instituições financeiras estatais que se submeteram às normas aplicáveis das instituições financeiras privadas, de acordo com legislação pertinente. 2. Pela União, na forma de lei federal, a empresas de natureza financeira, por ela controladas, direta e indiretamente, quanto às operações de seguro de crédito à exportação. Parágrafo 9. Quando honrarem dívida de outro ente, em razão de garantia prestada, a União e os Estados poderão condicionar as transferências constitucionais ao ressarcimento daquele pagamento. Parágrafo 10. O ente da Federação cuja dívida tiver sido honrada pela União ou por Estados, em decorrência de garantia prestada em operação de crédito, terá suspenso o acesso a novos créditos ou financiamentos até total liquidação da mencionada dívida. Parágrafo 11. A alteração da metodologia utilizada para fins de classificação da capacidade de pagamento de estados e municípios deverá ser precedida de consulta pública, assegurada a manifestação dos entes. Seção 6. Dos restos a pagar. Artigo 41. Vetado. Artigo 42. É vedado ao titular de poder
poder ou órgão referido no artigo 20, nos últimos 2 quadrimestres do seu mandato, contrair obrigação de despesa que não possa ser cumprida integralmente dentro dele, ou que tenha parcelas a serem pagas no exercício seguinte, sem que haja suficiente disponibilidade de caixa para este efeito. Parágrafo único. Na determinação da disponibilidade de caixa, serão considerados os encargos e despesas compromissadas a pagar até o final do exercício.